Há quem afirme que as imensas pedras da Grande Pirâmide foram trazidas de Tora, a cerca de 40 quilômetros a leste. No entanto, e se a história que você conhece sobre as pirâmides não passasse de uma grande farsa? Segundo o relato tradicional, o faraó Quéops teria erguido a Grande Pirâmide em apenas 20 anos, utilizando ferramentas de cobre e contando com o trabalho de 20.000 homens. Mas o escritor Graham Hancock questiona essa versão, alegando que tal feito seria impossível com os recursos da época. Para ele, o que vemos hoje é fruto de uma tecnologia avançada, desaparecida após um cataclismo que teria ocorrido há cerca de 12.800 anos. Hancock dedicou anos à investigação dessa história proibida, examinando mapas antigos, imagens de satélite antes restritas e registros arqueológicos ocultados. O resultado de suas pesquisas surpreendeu até especialistas experientes. Evidências que, segundo ele, revelam a verdadeira identidade dos construtores das pirâmides e que prometem deixar qualquer um boquiaberto. Graham Hancock, o homem que se recusou a ficar em silêncio. Hancock não é um historiador convencional. Não é egiptólogo, não é professor universitário e não faz parte da elite acadêmica. E justamente por isso tantas pessoas confiam nele. Ex-jornalista da revista The Economist, Hancock fez uma guinada ousada nos anos 1990. Deixou de correr atrás de manchetes para buscar algo mais profundo, a história perdida. Suas perguntas eram simples. E se as civilizações antigas fossem muito mais antigas do que pensamos? E se os livros de história contassem apenas metade da verdade? E se a realidade estivesse literalmente enterrada sob séculos de areia, pedra e barreiras impostas pelo meio acadêmico? Por mais de 3 décadas, Hancock viajou pelo mundo, das pirâmides do Egito, às selvas da Indonésia, das ruínas submersas na costa do Japão, aos templos da América Central. Entrevistou especialistas em geologia, astronomia, línguas antigas e mitologia comparada. Sua abordagem é multidisciplinar, conectando padrões que a academia tradicional costuma ignorar. Enquanto estudiosos ortodoxos chamam seu trabalho de pseudociência, milhões de leitores e espectadores o veem não como um teórico da conspiração, mas como um denunciante da história antiga. Seus críticos o acusam de ser perigoso, enganoso e até anti-intelectual. Mas milhões enxergam nele outra coisa. Um homem fazendo as perguntas que ninguém mais ousa fazer. E trazendo pesquisas, imagens e dados para sustentar suas hipóteses. O diferencial de Hancock não está apenas em suas ideias, mas no fato de se recusar a silenciar. Ele não afirma ter todas as respostas. Apenas aponta que a história oficial não faz sentido, que as peças não se encaixam e que nosso passado pode ser muito mais complexo do que aprendemos. E no topo da lista de maravilhas mal compreendidas de Hancock está o maior e mais enigmático monumento de todos: a Grande Pirâmide de Gizé. O problema de Quéops, um monumento sem nome. A Grande Pirâmide é a estrutura mais icônica da Terra. Mas ao olhar para seu interior em busca de respostas, algo estranho acontece. Não há nada. De acordo com a história oficial, ela foi construída por volta de 2500 a.C., pelo faraó Quéops, ou Khufu. A narrativa diz que levou pouco mais de 20 anos para ser concluída, utilizando um enorme contingente de trabalhadores especializados, e não escravos. Aproximadamente 2,3 milhões de blocos de calcário foram colocados no lugar com ferramentas de cobre, trenós de madeira e força humana. É a versão repetida em livros escolares, museus e salas de aula há gerações. Mas Hancock não se convence. Sua pergunta é simples: onde estão as provas? O Egito Antigo era obcecado por detalhes, mas o silêncio dentro da Grande Pirâmide é ensurdecedor. A maioria das tumbas reais está repleta de inscrições do Livro dos Mortos, louvores aos deuses, nomes de faraós e declarações de poder e linhagem divina. Já na Grande Pirâmide, nada. Nenhum hieróglifo nas paredes internas, nenhum relevo, nenhuma dedicatória, nenhum texto funerário. Apenas câmaras gigantes silenciosas, talhadas em pedra. Até mesmo o suposto sarcófago da Câmara do Rei é questionável. Uma caixa simples de granito, sem marcações, sem decoração e vazia. Nunca se encontrou ali múmia alguma, nem objetos funerários, nem selos reais. Nada que comprove que Quéops ou qualquer outra pessoa tenha sido enterrado ali. Então, de onde vem a ligação com Quéops? Apenas de uma coisa: marcas de pedreira.
basicamente um tipo de grafite antigo, supostamente rabiscadas no interior de uma câmara escondida acima da Câmara do Rei. Essas marcas teriam sido descobertas em 1837 pelo coronel britânico Howard Vyse, que usou explosivos e ferramentas rudimentares para abrir caminho. Segundo seu diário, a câmara estava lacrada até ele explodir a entrada. E, por coincidência, encontrou ali inscrições com o nome de Cheops. Mas Hancock e outros pesquisadores destacam que essa história é frágil. Vyse competia com outro explorador que estava prestes a superá-lo em descobertas. Não houve testemunhas para a suposta descoberta das inscrições. Há inconsistências nos registros de Vyse que levantam suspeitas de que ele possa ter falsificado as marcas para garantir fama e financiamento. Até hoje, essa marca de pedreira é a única evidência direta ligando Cheops à Grande Pirâmide. Não está esculpida no exterior, não aparece em papiros descrevendo a construção, nem em relevos de templos ou tumbas reais da época. Por que então um monumento tão avançado, ainda inigualável até hoje, é oficialmente atribuído a um rei que não deixou nenhuma marca nele? A resposta de Hancock é perturbadora. A pirâmide não foi construída para Cheops. Ele pode tê-la encontrado, herdado e reivindicado como sua. Dinastias posteriores, talvez, tenham restaurado ou reutilizado estruturas muito mais antigas, sem entender plenamente sua origem. Isso explicaria por que ela se destaca tão dramaticamente das demais pirâmides do Antigo Império, muitas das quais hoje não passam de montes de entulho. Em outras palavras, a verdadeira origem da pirâmide pode já ter sido um mistério até mesmo para os antigos egípcios. Mas, mesmo que aceitemos que Cheops não a construiu, ou que apenas a herdou, resta a pergunta mais difícil: como ela foi construída? A engenharia que não deveria existir. Quando retiramos os mitos e analisamos a engenharia pura da Grande Pirâmide, algo inquietante se revela. Não se trata de uma construção primitiva. É uma obra-prima de precisão que construtores modernos teriam dificuldade em reproduzir. Vamos começar pelo básico. A pirâmide está alinhada ao norte verdadeiro, com um erro de apenas 0,0510. Não ao norte magnético, mas ao norte geográfico, que hoje só é medido com precisão usando instrumentos avançados e satélites, e de alguma forma, há mais de 500 anos, esse alinhamento foi conseguido usando supostamente ferramentas de cobre e pedra. Como? A base da pirâmide cobre mais de 52 mil medóis e é perfeitamente nivelada, com variação inferior a 2,5 sinépiros em toda a fundação. Mesmo com equipamentos a laser, alcançar esse grau de precisão numa área tão vasta seria um desafio monumental. E ainda há o encaixe das pedras. Os blocos de revestimento em calcário, muitos removidos ao longo dos séculos, e os blocos internos de granito se ajustam com tamanha precisão que, em muitos casos, não é possível passar uma lâmina de barbear entre ele. Alguns encaixes são angulados, outros curvos. Não apenas se ajustam com perfeição, mas se interligam para absorver peso e pressão. As ferramentas citadas pela história oficial, cinzéis de cobre e pedras de diorito. Mas o cobre é macio demais para cortar granito. Tentativas modernas de replicar o processo mostram resultados lentos e imprecisos. Leva-se horas para um avanço mínimo, e as ferramentas se desgastam rapidamente. Mesmo assim, a Grande Pirâmide teria cerca de 2,3 milhões de blocos, alguns pesando de 2 a 15 toneladas, que teriam sido extraídos, moldados, transportados e posicionados com precisão. Pela cronologia oficial, tudo isso foi feito em cerca de 20 anos, o que significa posicionar um bloco a cada 2 minutos e meio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem erros e com precisão matemática perfeita. O interior também impressiona. A Grande Galeria e a Câmara do Rei possuem geometria elegante, intencional e com profundo significado matemático. A proporção entre altura e base se aproxima de π, e a estrutura codifica conhecimentos sobre os equinócios, o ano solar e até a curvatura da Terra. Não é apenas uma tumba, mas um instrumento científico esculpido em pedra. Hancock resume assim: isso não é tentativa e erro primitivo. É engenharia avançada. Ele argumenta que a qualidade construtiva e a inteligência arquitetônica da Grande Pirâmide superam em muito as pirâmides posteriores. De fato, a maioria das construídas depois de Quéops é instável ou está em ruínas.
Então, como os egípcios poderiam começar com quase a perfeição e depois regredir? Para Hancock, a conclusão é inevitável. A Grande Pirâmide não foi obra do antigo império. Foi herdada, reutilizada ou construída por uma civilização com conhecimentos e ferramentas que já não compreendemos. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. A Grande Pirâmide não foi apenas construída, mas projetada com um brilhantismo que desafia sua época. Mas existe outra camada nesse mistério. Construí-la já seria um desafio, mas transportar os materiais eleva a impossibilidade a outro nível. De onde exatamente vieram essas pedras colossais e como foram movidas? O enigma das 80 toneladas. Mover o impossível. Se a construção precisa da pirâmide já não fosse mistério suficiente, transportar os materiais leva o enigma a um patamar ainda mais impressionante, especialmente quando observamos o coração da estrutura, a Câmara do Rei. Ao contrário dos blocos de calcário usados na maior parte da pirâmide, as paredes e o teto da Câmara do Rei foram feitos de granito, uma pedra muito mais dura e pesada. E não era qualquer granito. Esses blocos maciços, alguns pesando até 80 toneladas, foram trazidos de Assuã, uma pedreira a mais de 800 quilômetros ao sul do Egito. Pense nisso. Cada bloco pesa o equivalente a uma locomotiva a diesel. Agora imagine mover várias locomotivas contra a corrente do Nilo, depois arrastá-las por terra e finalmente erguê-las a mais de 45 metros de altura até o núcleo da pirâmide. Tudo isso usando apenas cordas, trenós de madeira e força humana. É nisso que a narrativa oficial quer que acreditemos. Mas há um problema. Não existe prova concreta de como isso foi feito. A teoria mais aceita é a da rampa. A ideia de que os trabalhadores construíram enormes rampas de terra ou rampas espirais para puxar as pedras até as laterais da pirâmide em construção. Mas engenheiros que analisaram essa hipótese apontam uma falha fatal. A rampa teria de ter mais de 1,5 km de comprimento e conter mais material do que a própria pirâmide. E, no entanto, nenhum vestígio de tal rampa foi encontrado. Não existe um único fragmento desse suposto elemento essencial de engenharia. Outros sugerem rampas internas ou sistemas de roldanas, mas, novamente, não há evidências arqueológicas que sustentem essas ideias. E as ferramentas atribuídas aos construtores, trenós de madeira, cinzéis de cobre e cordas, não resistem à análise prática diante de pesos tão extraordinários. Operadores de guindaste e profissionais de corte de pedra já tentaram mover e moldar blocos de granito usando réplicas das ferramentas antigas, e constataram que o processo é extremamente difícil e ineficiente, mesmo com técnicas modernas. Muitos engenheiros contemporâneos já declararam publicamente que não conseguiriam reproduzir a construção da Grande Pirâmide com as ferramentas atribuídas aos antigos egípcios. Hancock é direto. Não se tratava apenas de força bruta, mas de conhecimento. Ele sugere que os construtores detinham um nível de engenharia que foi perdido ou deliberadamente ignorado. Se envolvia sistemas avançados de içamento ou uma compreensão de física que já não possuímos, o fato é que a história oficial deixa mais perguntas do que respostas. E aí, vem a questão maior. Se isso não foi feito em 2500 a.C., como a egiptologia tradicional afirma, então quando foi feito? Hancock acredita que a resposta não está gravada nas paredes nem escondida em câmaras funerárias. Ela se encontra em outro lugar, não na pedra, mas na água. Para revelar a verdadeira linha do tempo das pirâmides, Hancock se volta para algo que a maioria dos arqueólogos ignorou: as marcas de erosão por chuva na esfinge. E o que elas revelam pode empurrar nossa compreensão da história egípcia milhares de anos para trás. A esfinge e a água. Na borda do Planalto de Gizé ergue-se um dos monumentos mais icônicos da história humana: a Grande Esfinge. Meio leão, meio homem, esculpida em um único bloco maciço de calcário, ela encara silenciosamente as areias do deserto. Segundo a egiptologia tradicional, foi construída por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Khafre. Mas Hancock diz que a cronologia está errada, e corrigir isso revelaria quem realmente construiu as pirâmides. Essa é a pergunta que o geólogo Dr. Robert Schoch ousou fazer. Na década de 1990, Schoch examinou a esfinge não como um artefato, mas como uma formação geológica.
O que ele encontrou causou um choque no meio acadêmico. A pedra ao redor da esfinge apresenta fissuras verticais profundas, um tipo de erosão causada não por vento e areia, como diz a teoria tradicional, mas por chuvas pesadas e prolongadas. Esse tipo de desgaste só poderia ocorrer durante um período de precipitação intensa e constante, algo que o Egito não experimenta há milhares de anos. A última vez que a região de Gizé recebeu chuva suficiente para causar tal erosão foi no final do Pleistoceno, entre 10.000 e 12.000 anos atrás, ou seja, por volta de 10.500 a.C. A teoria de choque entrou imediatamente em choque com a história convencional. Se a esfinge foi realmente esculpida nessa época, ela precederia não apenas as pirâmides, mas toda a era dinástica do Egito. Isso significaria que já existia ali uma civilização altamente organizada e capaz muito antes do que aprendemos nos livros de história. Hancock pegou as descobertas de choque e as conectou a algo ainda maior: a hipótese de um cataclismo global, possivelmente uma inundação ou evento climático abrupto por volta de 10.500 a.C. Isso se liga à hipótese do impacto do Younger Dryas, a teoria de que um cometa ou um rápido degelo no fim da última era do gelo devastou culturas antigas ao redor do mundo. Se a esfinge foi esculpida por uma civilização pré-dinástica antes dessa catástrofe, ela poderia ser um dos poucos monumentos sobreviventes de um capítulo perdido da história humana. Uma época em que engenheiros antigos deixaram uma mensagem na pedra. Historiadores tradicionais rejeitaram essa ideia como algo marginal, mas tiveram dificuldade em refutar a geologia física visível diante de seus olhos. Erosão por vento e areia não explica os padrões. Apenas a água explica. Hancock concluiu que a esfinge não foi criada em 2500 a.C., mas sim adotada pelos faraós, assim como as pirâmides, de uma cultura muito mais antiga. E assim como a esfinge foi construída por volta de 10.500 a.C., não seria coincidência que as estrelas daquela era se alinhem perfeitamente com os monumentos abaixo. Hancock acredita que quem construiu Gizé também estava mapeando o céu, e aponta para Orion como prova. Uma mensagem nas estrelas. A data não é coincidência. Antes de revelar quem realmente construiu as pirâmides, Hancock pergunta: e se as pirâmides do Egito não fossem apenas tumbas ou monumentos, mas parte de uma mensagem muito maior, não escrita com tinta ou entalhada em paredes, mas traçada no próprio céu? Esse é o cerne da teoria da correlação de Orion, proposta por Robert Bauval, que mudou a forma como vemos o Planalto de Gizé. Bauval percebeu algo estranho. As 3 pirâmides de Gizé não estão perfeitamente alinhadas em linha reta. A terceira e menor delas está levemente deslocada. Esse arranjo, antes visto como um erro de construção, na verdade espelha as 3 estrelas do cinturão de Órion no céu noturno. Mas vai além. Bauval usou softwares de astronomia para calcular quando o cinturão de Órion teria aparecido exatamente nessa configuração sobre Gizé. O resultado, por volta de 10.500 a.C. Essa data se alinha quase perfeitamente com as descobertas de erosão hídrica de choque na esfinge. 2 linhas de evidência, geologia e astronomia, apontam para o mesmo período distante. Para Hancock, isso não pode ser coincidência. Ele argumenta que o Planalto de Gizé foi concebido não apenas como um local cerimonial, mas como um mapa celeste. E essa teoria ganha mais força quando percebemos que outros sítios antigos ao redor do mundo também refletem mapas estelares. De Göbekli Tepe, na Turquia, a Teotihuacan, no México, monumentos sagrados parecem alinhar-se com constelações. Isso sugere um conhecimento global compartilhado, muito mais antigo e avançado do que imaginamos. Como diz Hancock, esses são mapas do céu, gravados em pedra, mensagens deixadas por sobreviventes de um cataclismo global. Pessoas que conheciam as estrelas, dominavam a geometria e queriam ser lembradas não por livros, mas pelo alinhamento da Terra com o céu. Agora, a pergunta não é quando as pirâmides foram construídas, mas quem tinha o conhecimento e o poder para erguê-las com tanta perfeição e propósito, milhares de anos antes da civilização registrada. Os construtores fantasmas, vestígios de uma civilização perdida. É aqui que Hancock dá o golpe final e diz o que os historiadores tradicionais não dizem. As pirâmides não foram construídas por Quéops nem por qualquer faraó. Foram erguidas por outra civilização, muito antes do Egito dinástico existir.
Segundo ele, os verdadeiros construtores eram sobreviventes de uma avançada civilização pré-idade do gelo, destruída há cerca de 12.800 anos por um cataclismo global. Possivelmente, o impacto de um cometa durante o período Younger Dryas. Eles não eram homens das cavernas, mas mestres arquitetos, astrônomos e navegadores. Eram um povo esquecido, que Hancock chama de magos dos deuses. Quando essa civilização entrou em colapso, seus sobreviventes carregaram fragmentos de seu conhecimento pelo mundo, plantando as sementes de culturas antigas posteriores. E a Grande Pirâmide seria um de seus legados mais importantes. Não um túmulo, nem um monumento de vaidade, mas uma cápsula do tempo. Uma mensagem em pedra projetada para resistir a inundações, guerras e ao esquecimento. E aqui é que a história fica ainda mais inquietante. Hancock mostra que estruturas piramidais e alinhamentos cósmicos aparecem em diferentes continentes. Da Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, México, a Angkor Wat, no Camboja, passando pelas pirâmides de Meroé, no Sudão, todas construídas por povos que, supostamente, nunca tiveram contato entre si. No entanto, todas compartilham constantes matemáticas semelhantes, alinhamentos celestes e até características arquitetônicas em comum. Ele conecta esses pontos dizendo que estamos olhando para impressões digitais. A mesma mão, o mesmo conhecimento ecoando ao longo do tempo. Para Hancock, os construtores da nova geometria sagrada da pirâmide de Gizé mediram as dimensões da Terra e codificaram, em pedra, a precessão dos equinócios, um conhecimento que só começamos a compreender nos últimos séculos. E aqui vem a alegação final que chocou o mundo. Hancock não estava apenas especulando. Ele apresentou provas. Por meio da geologia, da astronomia, da análise arquitetônica e da identificação de padrões globais, construiu um argumento que aponta diretamente para a existência real de uma civilização perdida, mais antiga, mais inteligente e muito mais capaz do que qualquer coisa descrita em nossos livros de história. Essa, segundo ele, é quem realmente construiu as pirâmides. Mas, se isso é verdade, e se a história está tão errada assim, por que nunca nos contaram? Hancock diz que a resposta é simples, porque algumas pessoas trabalham duro para manter a verdade enterrada. A ocultação. Para Graham Hancock, a parte mais irritante de todo esse mistério não está apenas nas lacunas da narrativa, mas no fato de que essas lacunas vêm sendo ativamente encobertas. Ele cita um momento de 1993 que mudou tudo. O engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um robô chamado Upuaut II para explorar os estreitos dutos da Grande Pirâmide. O que o robô encontrou surpreendeu o mundo. Uma porta selada, localizada profundamente dentro da pirâmide, levando a um local até então desconhecido. Mas, em vez de entusiasmo e investigação, Gantenbrink foi afastado. As autoridades egípcias, sob o comando do então diretor de antiguidades Zahi Hawass, assumiram o controle e bloquearam seu acesso. Até hoje, o mistério dessa porta permanece sem solução. Por que parar a investigação de algo tão importante? Para Hancock, foi censura intencional. Avançando para 2017, cientistas utilizaram a tomografia de muons, uma técnica avançada de varredura por partículas, para espiar o interior da pirâmide. O que descobriram foi ainda mais impressionante. Um enorme espaço oculto acima da grande galeria, tão vasto que poderia abrigar um avião comercial. E novamente, nenhuma câmera entrou lá, nenhuma atualização foi divulgada, nenhuma escavação foi feita, apenas silêncio. Frustrado com esse padrão de ocultação, Hancock declarou: "Não posso mais ficar em silêncio." Ele acredita que essas descobertas estão sendo deliberadamente retidas do público. Não porque representem perigo, mas porque representam ameaça. Se as pirâmides não foram construídas pelos egípcios do período dinástico, então toda a cronologia da história teria de ser reescrita. Carreiras acadêmicas, instituições globais e até o orgulho nacional estão ancorados na versão oficial. Desafiar essa narrativa não é apenas inconveniente, é explosivo. Por isso, no lugar de investigação aberta, temos barreiras. No lugar de respostas, desculpas. Hancock não afirma ter todas as respostas. O que ele diz é ainda mais importante. Devemos ao passado e ao futuro o dever de fazer melhores perguntas. Para ele, não se trata apenas de um encobrimento histórico, mas existencial.
Ele acredita que as pirâmides não são tumbas, mas mensagens e sinais deliberados de uma civilização perdida. E que essa mensagem foi enterrada não apenas sob areia e pedra, mas sob séculos de negação. Se ele estiver certo, então não somos a primeira civilização avançada a caminhar por esta terra. E talvez não sejamos tão especiais quanto imaginamos.